no meio da vastidão do Texas, surgiu um jovem chamado Hernan em um berço feito de farinha e amor, único filho de um casal humilde que havia renunciado à esperança de ouvir o choro de um bebê em sua casa. Hernan foi um raio de sol em um céu nublado, uma bênção para seus pais. Seu nascimento foi uma celebração, um sopro de vida inesperado que se entrelaçou no tecido de suas vidas simples e trabalhadoras. Apesar de sua modesta situação, seus pais se esforçaram para dar-lhe educação, desejando que ele superasse a vida rústica que eles haviam conhecido. Hernan cresceu cercado por sacos de farinha e o reconfortante aroma do pão fresco. A padaria era um pequeno e pitoresco estabelecimento, sempre cheio do calor dos fornos e das risadas de seus pais. Seu pai, um habilidoso e dedicado padeiro, usou a arte de fazer pão como veículo para transmitir as lições mais valiosas da vida a seu filho. Ensinou a Hernan sobre a importância da paciência ao observar como a levedura fazia sua magia, da perseverança ao amassar a massa até atingir a consistência perfeita, e da gratidão a cada pão vendido a seus fiéis clientes. À medida que Hernan passava de criança a jovem, sua maestria na arte da panificação também crescia, absorvendo as habilidades de seu pai como uma esponja, inovando e trazendo novos sabores à padaria. Com o tempo, herdou o negócio de panificação de seu pai e o encaminhou para um futuro brilhante. A vida de Hernan foi uma dança harmoniosa de farinha, levedura e fogo, levando a padaria de seu pai adiante. Cada pão que assava, cada cliente a quem servia, era um tributo ao amor e dedicação de seus pais. A padaria não era apenas um meio de subsistência, era uma expressão de gratidão, legado e amor. Assim, Hernan, o rapaz do Texas, cresceu entre os pães e a padaria, construindo seu futuro com a mesma paciência e dedicação que colocava em cada pão. Ao chegar à maturidade, Hernan cruzou o caminho de uma encantadora jovem chamada Vitória, com seu cabelo cor de caramelo dançando ao ritmo do vento texano e seus brilhantes olhos azuis como o céu ao meio-dia. Vitória personificava a beleza e trazia consigo uma graça simples e gentil. Desde o primeiro momento, Hernan soube que ela era diferente das outras. Vitória lhe disse um dia, enquanto estavam sentados sob o grande carvalho que dava sombra à praça da cidade: "Você é como o sol, não apenas porque é brilhante e linda, mas porque me faz sentir vivo." Com o tempo, um profundo laço de carinho e afeto se teceu entre eles, transformando-se em um sentimento avassalador que nenhum dos dois podia negar. Compartilharam risos e lágrimas, histórias e sonhos, e juntos exploraram o significado do amor. Seus passeios noturnos sob o vasto céu estrelado do Texas, suas conversas íntimas na acolhedora padaria, a cumplicidade em seus olhares, tudo falava de uma história de amor que se desenvolvia. Depois de vários anos de namoro, onde cada momento reafirmava seu amor, Hernan decidiu pedir Vitória em casamento. Ajoelhado no alpendre da casa de Vitória, sob um céu estrelado, ele disse: "Vitória, a seu lado, descobri o verdadeiro significado do amor. Gostaria de passar o resto da vida comigo, compartilhando sonhos, pães e risadas." Com um sorriso radiante e lágrimas de alegria nos olhos, Vitória concordou, selando assim o destino de ambos. Casaram-se em uma bela cerimônia ao ar livre, sob o mesmo carvalho onde ele havia confessado seus sentimentos. Foram cercados pelo carinho e adoração de sua pequena comunidade texana. Assim, Hernan, o rapaz do Texas que cresceu na padaria de seu pai, encontrou o amor de sua vida. Juntos, continuaram a história do rapaz e da padaria, acrescentando mais uma página ao legado de sua família. Anos depois, uma sombria desgraça se abateu sobre a família. O pai de Hernan, já encurvado pela idade e marcado por linhas de experiência e sabedoria, sucumbiu ao inevitável ciclo da vida. Uma manhã, em sua velha poltrona ao lado do forno, onde ensinara a Hernan a arte de amassar o pão, exalou seu último suspiro. "Papai se foi", disse Hernan com os olhos marejados de lágrimas incontidas ao entrar na sala onde sua mãe estava sentada. "A hora está em paz." A tristeza encheu a sala como uma tormenta silenciosa, e a mãe, uma mulher de pequena estatura, mas de um coração imenso, pareceu encolher ainda mais. O choque em seus olhos castanhos continha a compreensão de que esse dia chegaria. "Meu filho", respondeu ela com voz firme, apesar da tristeza, "mas ainda não parece real. Seu pai, ele era meu mundo." A morte do pai desencadeou uma onda de tristeza que afetou profundamente a família e a comunidade que o adorava. A padaria, outrora centro de alegria e risadas, mergulhou em um profundo silêncio, como se o próprio edifício lamentasse a perda do padeiro. Não muito depois, a mãe de Hernan, incapaz de suportar a dor da perda e privada da centelha vital que uma vez a iluminou, também se despediu do mundo. Após a morte de seu esposo,
parecia que uma parte dela se perdeu, o brilho em seus olhos diminuiu, e pouco tempo depois, em uma noite fria de inverno, ela se uniu a ele. Assim, a tragédia atingiu Hernan e Vitória, deixando-os sem a presença calorosa e amorosa dos pais de Hernan. Apesar de devastados pela dor, encontraram consolo mútuo, determinados a honrar os pais de Hernan e a continuar o legado que haviam construído naquela pequena padaria do Texas. No meio da tempestade de tristezas, Hernan e Vitória encontraram refúgio um no outro. Seus dias estavam cheios de tentativas de ambos para recolher os pedaços de suas vidas e uni-los novamente. Era um caminho difícil, mas eles tinham um ao outro como fortalezas na tempestade, como apoio nos momentos de fraqueza. Em uma noite serena, sob um céu estrelado, Hernan segurou a mão de Vitória e disse: "Apesar de tudo, Vitória, estou feliz por ter você ao meu lado." Vitória, com a luz suave da lua iluminando seu rosto, seu sorriso, seus olhos brilhando de amor e esperança. "E estou feliz por ter você, Hernan. Temos que seguir em frente, certo?" Naquela pequena padaria no coração do Texas, uma nova história estava prestes a começar. A alegria do casal foi complementada por uma maravilhosa notícia que Vitória compartilhou com Hernan em uma dourada manhã de outono. "Hernan", disse ela, uma mistura de nervosismo e emoção em sua voz, "estou grávida." A notícia caiu sobre Hernan como uma brisa fresca no deserto. Ele a abraçou fortemente, a alegria inundando seu rosto, enquanto lágrimas de felicidade brilhavam em seus olhos. "Vamos ter um bebê, Vitória. Vamos ser pais." E assim, a esperança floresceu novamente em seus corações. Descobriram que esperavam um menino e decidiram chamá-lo de Augusto, como homenagem ao avô paterno de Hernan, o homem que havia iniciado a padaria, um legado familiar que agora passava para uma nova geração. A espera foi longa e cheia de expectativas, mas para Hernan e Vitória, cada dia trazia uma nova alegria e uma nova oportunidade de viver e amar. No entanto, a felicidade que floresceu na vida de Hernan deu uma guinada abrupta e dolorosa. A tão esperada chegada de Augusto foi acompanhada por uma atmosfera de alegria e ansiedade. No entanto, o destino, em sua cruel implacabilidade, lançou uma sombra escura sobre o momento que deveria ter sido de pura felicidade. A notícia veio dos lábios trêmulos do médico obstetra, Dr. Michael. Homem de idade avançada, com mãos que haviam dedicado inúmeras vidas ao mundo. Naquela noite, no entanto, essas mãos experientes pareciam pesadas. Seu rosto enrugado trazia um olhar sombrio e triste. "Hernan", começou ele com a voz rouca e baixa, "fizemos tudo o que estava ao nosso alcance." A expressão no rosto de Hernan alternava entre a confusão e um crescente medo, como uma tempestade se formando no horizonte. Ele engoliu em seco, sentindo o coração bater violentamente em seu peito. "O que você quer dizer, doutor?" perguntou, já sabendo a resposta. O Dr. Michael suspirou profundamente, um som que parecia carregar o peso do mundo. Vitória e o bebê, eles não resistiram. Foi como se o chão sob os pés de Hernan se abrisse. Um grito mudo se formou em sua garganta, enquanto sentia que a realidade da situação o engolia. A perda, tão familiar e, no entanto, completamente nova, o invadiu. O amor de sua vida e seu tão esperado filho foram arrancados dele em um golpe cruel do destino. Seus olhos, antes cheios de alegria e esperança, agora estavam inundados de desespero e dor. A imagem de um homem que perdeu tudo o que amava, mais uma vez, no rastro de uma tragédia avassaladora. Hernan se viu desafiado por uma realidade que parecia desolante. O amanhecer, que costumava saudar com um sorriso, agora parecia cinzento e frio. Os grãos de trigo, o aroma da levedura e o calor do forno, antes reconfortantes e cheios de memórias felizes, agora serviam como lembretes dolorosos de tudo o que havia perdido. No entanto, ele permaneceu firme, enraizado na rotina diária de manter a padaria, o legado de sua família. Seus dedos, antes ágeis e precisos ao amassar a massa, agora se moviam lenta e pesadamente, enquanto seu olhar perdido no horizonte brilhava com profunda tristeza. As dificuldades eram muitas, as noites eram longas, e os dias pareciam ainda mais longos. A padaria era agora tanto sua salvação quanto seu tormento. O pensamento de se casar novamente nunca cruzou sua mente, o amor que sentia por Vitória ainda ardia intensamente em seu peito, um fogo inextinguível que o lembrava constantemente do vazio que ela deixou. Não havia espaço para outra mulher em seu coração, já que Vitória preenchia cada canto dele. Mesmo na ausência dela, era como se ele carregasse consigo uma cruz invisível de dor e perda,
o insuportável anseio por sua amada esposa e seu filho, que nunca teve a chance de conhecer. Essa tristeza impregnou sua essência, uma marca indelével de um amor tão profundo quanto a dor que o atormentava. Agora, Hernan continuou a caminhar pelo caminho de sua vida, um passo de cada vez, carregando a lembrança de Vitória e Augusto, mantendo-os vivos em seu coração. Hernan buscava refúgio na familiaridade do trabalho, na rotina meticulosa de amassar, moldar e assar, em um esforço para amortecer a dor que carregava no peito. As madrugadas encontravam Hernan no silêncio da padaria, perdido entre sacos de farinha e levedura, enquanto se esforçava para criar os pães que eram a essência de seu legado familiar. No entanto, o passar do tempo trouxe mudanças, não apenas para a vida de Hernan, mas também para o mundo ao seu redor. Os habitantes da cidade, que antes se deliciavam com a textura e o sabor inigualáveis dos pães artesanais oferecidos pela padaria de Hernan, começaram a procurar alternativas mais rápidas e baratas, abandonando a delicadeza do processo artesanal. A concorrência dos supermercados e dos pães pré-fabricados aumentava a cada dia, tornando a manutenção da padaria uma batalha desigual. O brilho dos lucros que uma vez iluminaram o caminho do negócio de Hernan começou a desaparecer gradualmente, cedendo lugar a uma escuridão financeira. O som da caixa registradora, antes constante, foi substituído pelo silêncio estridente de um comércio em declínio. A cada dia que passava, o fardo de manter a padaria aberta pesava mais em seus ombros, e a dura realidade do mercado se tornava cada vez mais evidente. Agarrando-se à esperança até o final, Hernan lutou contra a corrente. Porém, chegou um momento em que até a chama mais persistente deve aceitar o sopro frio do vento. A alternativa que ele tanto evitou tornou-se inevitável. Com o coração pesado, inundado por uma mistura de tristeza e resignação, Hernan tomou a dolorosa decisão de fechar as portas da padaria, um símbolo marcante de seu legado familiar e de um amor que permaneceria inquebrantável diante da adversidade. Após o apocalipse da padaria, Hernan encontrou emprego em uma fábrica próxima. Suas mãos, uma vez hábeis para esculpir o pão artisticamente, agora se adaptavam à rigidez das máquinas e ao ritmo desumano da linha de produção. A padaria continuava em seu coração, mas a fábrica sustentava seu corpo, mantendo-o através de um trabalho duro, porém honesto. Por quase 2 décadas, Hernan se entregou à mecânica estéril da indústria. Sua vida se tornou um ciclo invariável de tarefas rotineiras. No entanto, a segurança que encontrou nessa monotonia foi interrompida abruptamente quando a fábrica começou a demitir funcionários. Hernan, disse o gerente, com uma expressão que tentava desesperadamente equilibrar entre profissionalismo e simpatia, temos que fazer alguns ajustes e, infelizmente, a notícia da demissão caiu como uma sentença sem alternativas viáveis. Hernan recorreu a um fundo de emergência que havia acumulado com precaução ao longo dos anos, enquanto enfrentava a árdua tarefa de procurar um novo emprego. Contudo, aos 50 anos, o mercado de trabalho havia se tornado uma selva impiedosa. Seus cabelos grisalhos e a experiência que representavam eram considerados mais um obstáculo do que um ativo. Estamos procurando alguém mais jovem, diziam os gerentes de contratação com sorrisos falsamente amigáveis e olhares cheios de desculpas não ditas. Enfrentando a encruzilhada entre a idade e a necessidade, Hernan continuou procurando uma oportunidade, enfrentando o ensurdecedor silêncio de um telefone que raramente tocava e os olhares desanimadores daqueles que consideravam sua experiência de vida irrelevante. Finalmente, a maré de infortúnio se chocou contra Hernan, resultando no golpe mais cruel, a perda de sua casa. Com contas se acumulando e sua reserva financeira esgotada, ele não podia mais pagar o aluguel de seu modesto apartamento, que ele considerava seu lar. Apesar de todos os esforços e sacrifícios, nunca tinha conseguido comprar uma casa própria. Enquanto suas posses eram lançadas na rua pelo imperturbável senhorio, uma lembrança brilhou em sua mente, oferecendo um raio de esperança no caos. Anos atrás, seu pai lhe deixara uma pequena casa, mais uma cabana do que uma casa, em uma área periférica da cidade. Hernan nunca havia dado muita importância a essa herança, sabendo que uma reforma custaria mais do que poderia pagar. A casa ficou esquecida, preservada apenas como uma vaga lembrança. Mas agora a situação de Hernan havia mudado. De todas as opções que não tinha, aquela pequena e deteriorada casa era sua única saída. Sem alternativas, ele reuniu suas posses e se dirigiu para a única propriedade que possuía, a cabana que seu pai deixara, uma estrutura precária agachada na vastidão da periferia da cidade. Foi uma escolha forçada, mas uma escolha que significava a diferença entre ter um teto sobre a cabeça e dormir na rua.
Hernan se estabeleceu em sua nova casa, naquela frágil e esquecida cabana. Embora carregasse consigo um pesado manto de tristeza pela perda de quase tudo o que significava algo para ele na vida, reconheceu a necessidade de se adaptar a essa nova realidade. Cada dia era uma nova batalha, e ele estava determinado a enfrentá-las todas com resiliência. Com o tempo, ele descobriu um aspecto da pequena casa que não havia considerado antes. Por mais modesta que fosse, a estrutura tinha uma característica valiosa: um pátio surpreendentemente agradável. Espaçoso, um verdadeiro oásis verde se estendia além da vista, pintando um quadro de possibilidades na mente de Hernan, com as mãos calejadas de anos de trabalho na padaria e na fábrica. Hernan começou a transformar o amplo pátio em um jardim produtivo, plantando sementes de vários vegetais que logo floresceram em um rico tapete verde, dando vida à choupana e esperança ao coração de Hernan. Com o tempo, as colheitas de Hernan amadureceram e ele decidiu levar o fruto de seu trabalho ao mercado da cidade. Todos os dias ele se levantava cedo e carregava suas cestas pesadas com vegetais frescos, viajando para a praça da cidade para vender sua colheita. Não era uma fortuna o que ele ganhava, muito menos, mas a venda dos vegetais proporcionava a Hernan o suficiente para cobrir suas despesas básicas, e mais do que isso, proporcionava um novo propósito e a sensação de que, apesar de todas as adversidades, ainda era capaz de criar algo valioso com suas próprias mãos. Haviam-se passado 2 longos anos desde que Hernan começou sua nova vida naquela choupana. As manhãs eram dedicadas ao cuidado de suas plantas, enquanto as tardes eram ocupadas vendendo suas colheitas na praça da cidade. Foi nesse ritmo que ele conseguiu levar sua vida um dia de cada vez. Um dia, enquanto a luz do sol começava a se estender pelo céu, ele chegou à praça para começar suas vendas como de costume. No entanto, desta vez, uma figura inesperada ocupava o lugar onde costumava colocar seu estande. Um jovem de cerca de 22 anos dormia ali, encolhido contra o frio. A primeira impressão de Hernan foi que o jovem era simplesmente mais um bêbado da cidade, mas olhando mais de perto, ele percebeu que o jovem não tinha a aparência de um. Embora claramente estivesse sem teto, havia uma certa limpeza e cuidado em sua aparência, uma incongruência que chamou a atenção do homem mais velho. Sem querer acordá-lo ou confrontá-lo, Hernan optou por mover seu estande para um local próximo, instalando-se ali e continuando suas vendas. O dia passou como qualquer outro, com Hernan observando o jovem que continuava dormindo em seu lugar anterior. Os clientes vinham e iam, o sol percorria o céu e as horas passavam, mas Hernan mantinha um olhar vigilante sobre o jovem. Este, por sua vez, permanecia imóvel, dormindo em um sono profundo. Apesar do barulho e agitação do mercado ao seu redor, conforme as sombras do entardecer começaram a se alongar e o movimento na praça começou a diminuir, Hernan decidiu fazer algo pelo jovem dormindo. Ele foi até um dos vendedores locais de alimentos e comprou um modesto sanduíche, uma maçã e uma garrafa de água. Guardou tudo em uma pequena bolsa de papel com a intenção de oferecê-lo ao desconhecido. Com a sacola em suas mãos, Hernan se aproximou do jovem, seus passos ecoando no chão de pedra da praça. Porém, o jovem continuava dormindo, indiferente ao movimento ao seu redor. Aproximando-se, Hernan se agachou ao lado dele e tocou seu ombro suavemente. "Garoto", chamou suavemente, "necessitas despertar." O jovem acordou sobressaltado, seus olhos assustados e confusos focados em Hernan por um momento antes de dar um salto para trás. Hernan manteve as mãos visíveis e seu tom de voz tranquilo, tentando transmitir que não tinha intenções de machucá-lo. "Te trouxe algo para que comas", explicou Hernan, estendendo a bolsa para o jovem. "Não é muito, mas te manterá por um tempo." O jovem olhou por um momento, sua atenção alternando entre o rosto de Hernan e a sacola que lhe oferecia. Depois de um breve silêncio, Hernan colocou a bolsa ao lado do jovem e se levantou, deixando a oferta sem pressionar. "Necessito ir agora", disse Hernan. "Mas espero que desfrutes da comida." Com essas palavras, afastou-se, deixando o jovem com a comida e a dúvida em seus olhos. O novo dia amanheceu com um frio penetrante, o vento uivava nas esquinas e o gelo cobria os telhados. Hernan, bem agasalhado, saiu para enfrentar mais um dia de trabalho na praça da cidade. Para sua surpresa, encontrou novamente o jovem encolhido no mesmo lugar, protegido apenas por suas roupas esfarrapadas. Ao longo do dia, Hernan observou o jovem tentando se aquecer, agitando os braços e esfregando as mãos. Quando o crepúsculo tingiu o céu de laranja, Hernan decidiu agir. Dentro de sua rústica bolsa, ele carregava uma manta espessa que guardava para emergências.
Contudo, naquele momento, parecia que o jovem precisava mais dela. Após encerrar suas atividades na praça, Hernan recolheu suas coisas e se aproximou do jovem. Este olhou com um pouco menos de medo desta vez, talvez reconhecendo o rosto amigável que lhe tinha oferecido comida no dia anterior. Faz frio, não é? E parece que as noites estão ficando mais frias, começou Hernan, olhando para o jovem. Te trouxe isso, disse Hernan, entregando a manta dobrada ao jovem, que a pegou com mãos trêmulas. Não é muito, mas deverá te ajudar a se manter aquecido durante a noite. O jovem ficou em silêncio por um momento antes de murmurar, finalmente, um tímido agradecimento. Obrigado, senhor. Hernan simplesmente sorriu e deu um leve tapinha no ombro do jovem. Mantenha-se aquecido, garoto, e cuide de si mesmo, aconselhou, antes de se afastar, deixando o jovem com a manta e a bondade que tinha demonstrado. A próxima manhã chegou, trazendo consigo o brilho dourado do sol que iluminava a praça da cidade. Hernan chegou cedo como de costume, mas notou a ausência do jovem que ocupava o canto próximo ao seu estande. Supôs que o jovem, que parecia ser um andarilho, teria seguido em frente em busca de novos horizontes. No entanto, um movimento peculiar chamou sua atenção perto das lixeiras que cercavam a praça. A manta que Hernan havia dado ao jovem no dia anterior parecia ter ganhado vida própria, movendo-se de forma estranha. Intrigado e preocupado, Hernan decidiu investigar a situação. Ao se aproximar, a imagem que se revelou foi impactante. O jovem, com o rosto machucado e o corpo marcado por hematomas recentes, estava encolhido sob a manta, tremendo de dor. Parecia que ele havia sido agredido brutalmente. Meu Deus, o que aconteceu contigo, rapaz? Exclamou Hernan, a preocupação refletida em sua voz, enquanto se ajoelhava ao lado do jovem. O rapaz tentou falar, mas suas palavras saíam fracas e entrecortadas, interrompidas pela dor. Estava claro que ele precisava de ajuda e rápido. Hernan não perdeu tempo e agiu imediatamente para ajudar o jovem, deixando de lado a solidão e as dificuldades da vida diante da urgência do momento. Com o coração apertado pela situação do jovem, Hernan o ajudou a se levantar com cuidado e o levou ao hospital mais próximo com passo firme. Embora sua mente estivesse em tumulto, os médicos agiram rapidamente, levando o jovem ferido para receber os cuidados necessários. Enquanto aguardava na sala de espera, Hernan se surpreendeu quando o jovem, agora estabilizado e sentado em uma cama de hospital, olhou para ele com gratidão em seus olhos castanhos. Meu nome é Javier, disse ele, sua voz ainda fraca, mas determinada. Então, Javier, Hernan começou a compartilhar sua história, um relato de perda e desespero. Seus pais, contou, eram cuidadores de uma fazenda e ele vivia com eles até que a morte os levou prematuramente. O dono da fazenda, indiferente à situação de Javier, não permitiu que ele permanecesse na propriedade sem recursos ou apoio. Javier se viu obrigado a viver nas ruas. Na noite anterior, enquanto vasculhava entre o lixo em busca de algo para comer, uma gangue de jovens ricos e insensíveis. Em seus luxuosos carros, eles se aproximaram impulsionado pela crueldade e pelo tédio. Agrediram-no brutalmente, deixando-o ferido e abandonado. A história de Javier acentuou o nó que se formara no estômago de Hernan. Apesar de sua própria dor e dificuldades, ele sentiu uma onda de compaixão por Javier, um jovem que, como ele, fora brutalmente golpeado pelas reviravoltas da vida. Olhando para Javier, Hernan sentiu uma pontada aguda no coração, algo mais profundo que a compaixão, talvez uma conexão ou um chamado. Ele sentiu que deveria ajudar esse jovem. Assim, tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Aproximou-se da cama do hospital com uma expressão séria em seu rosto, refletindo a seriedade de sua oferta. Javier, começou Hernan, com a voz firme e segura, tem uma casa, não é muito, mas é um lugar seguro e acolhedor. Você pode passar a noite lá, se quiser. Não precisa passar outra noite na rua, especialmente depois do que aconteceu. Javier, ainda na cama do hospital, olhou para Hernan com surpresa e hesitação em seus olhos. Parecia prestes a recusar, o medo claramente visível em seu rosto. No entanto, ao mesmo tempo, era evidente seu medo de enfrentar outra noite nas ruas frias e cruéis. Após um longo momento de silêncio, Javier assentiu com a cabeça, o medo em seus olhos sendo substituído lentamente por um lampejo de alívio e gratidão. Eu aceito, respondeu com voz quase sussurrante. Muito obrigado, Hernan. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Um novo dia amanheceu,
marcando o início de uma nova jornada para Hernan e Javier. Javier, inundado por um sentimento de gratidão por ter passado a noite em um lugar seguro e acolhedor, insistiu em acompanhar Hernan à praça para ajudar na venda de verduras. Mesmo estando um pouco machucado, ele estava determinado a mostrar sua gratidão por meio de ações. Javier era um homem jovem cheio de vitalidade e carisma inegável. Seus olhos irradiavam um brilho contagiante, e seu sorriso era tão acolhedor que chamava a atenção das pessoas, mesmo à distância. Partiram juntos, Hernan com suas cestas de verduras frescas e Javier levando sua gratidão e disposição para ajudar. Assim que chegaram à praça, Javier não perdeu tempo e começou a abordar os transeuntes com alegria palpável. "Bom dia!" exclamava. "Já experimentou as verduras mais frescas da cidade? Venha e comprove no estande do Sr. Hernan." Sua radiante simpatia e abordagem amigável atraíam as pessoas para o estande de Hernan, despertando nelas um interesse genuíno. Javier parecia ter um talento natural para isso, e sem perceber, estava injetando nova vida nos negócios de Hernan. Naquele dia, tiveram um grande sucesso na venda de verduras. Antes do almoço, todas as suas cestas estavam vazias, e cada pepino, repolho e abóbora encontrou um novo lar. Hernan olhou para Javier com profunda gratidão e agradeceu com voz suave: "Obrigado, Javier, conseguimos graças a você." Decidiram celebrar o sucesso do dia fazendo um bolo caseiro clássico. Misturaram, assaram e finalmente saborearam uma deliciosa obra-prima de massa fofa e cobertura cremosa. As risadas e histórias compartilhadas naquela noite encheram a pequena casa de calor e alegria, com a valiosa presença de Javier. O estande de Hernan se transformou, as vendas não apenas dobraram, mas triplicaram. Seu pátio, antes vazio, agora estava repleto de brotos verdes, prometendo uma nova colheita. Javier se esforçou, cuidando da terra e das plantas com um talento natural para a agricultura. Além disso, ele se tornou uma mão amiga na casa de Hernan, ajudando a fazer reparos necessários e melhorias, transformando-a de um simples abrigo em um verdadeiro lar confortável e acolhedor. Cada prego martelado, cada tábua de madeira substituída e cada parede repintada refletiam o respeito e o carinho que começavam a sentir um pelo outro. Com o passar dos dias, sua relação se aprofundou, surgindo um laço paternal entre Hernan e Javier. Compartilharam cuidados, conselhos e lições, e o que começou como uma ajuda casual se transformou em uma relação semelhante à de um pai e um filho. Descobriram na outra pessoa uma família que não esperavam encontrar, mas que se tornou um bálsamo para suas almas. 3 anos passaram como folhas ao vento, e ao longo desse tempo, Hernan e Javier teceram juntos um tapete de vida repleto de felicidade e satisfação. O jovem, com sua energia e carisma, deu nova vida à existência antes solitária de Hernan. Havia momentos em que Hernan olhava para Javier e via traços do filho que poderia ter tido, Augusto. Em sua mente, via semelhanças nos traços, no riso e até na forma de pensar silenciosamente. Ele se dizia: "Se meu Augusto estivesse aqui, tenho certeza de que seria assim." Era um pensamento que compartilhou com Javier em uma noite estrelada, enquanto ambos estavam sentados no jardim depois de um dia de trabalho. Hernan disse: "Sabe, Javier, às vezes, quando olho para você, é como se estivesse vendo meu filho, Augusto. Você deu um novo sentido à minha vida." Javier, com o coração aberto, sentiu uma onda de emoção. Valorizava Hernan mais do que as palavras podiam expressar. Para ele, Hernan era a figura paterna que ele tinha perdido de maneira tão trágica. Ele olhou para Hernan, seus olhos brilhando à luz da lua, e respondeu sinceramente: "E você, Hernan, se tornou a família que perdi. Tenho uma imensa gratidão por tudo o que fez por mim." Nessa noite, em seu carinho mútuo, encontraram um profundo reconhecimento de sua conexão, consolidando ainda mais o vínculo entre eles. Era uma conexão que os unia não apenas como amigos, mas como uma família. Em uma manhã como qualquer outra, Javier acordou com o canto dos pássaros no jardim, uma xícara de café quente em mãos. Chamou Hernan para o café da manhã, como fazia todos os dias. No entanto, desta vez, um silêncio desconfortável ecoou pela casa. Javier chamou novamente, com a voz um pouco incerta: "Hernan?" Sua mente começou a girar com preocupações. Finalmente, dirigiu-se ao quarto de Hernan, com o coração batendo forte no peito. Hernan estava deitado na cama, seu peito subindo e descendo lentamente de forma irregular. Javier se aproximou, com um nó de ansiedade se formando em seu estômago. Colocou uma mão no ombro de Hernan, sacudindo-o suavemente. "Hernan, você está bem?"
As palavras morreram na garganta de Javier quando Hernan abriu os olhos lentamente. Eram olhos opacos, sem o brilho habitual que costumavam ter. Hernan falou com uma voz que mal passava de um sussurro, uma sombra do tom robusto e vibrante que Javier conhecia. Rapaz, me sinto um pouco fraco. A preocupação atravessou Javier instantaneamente, e com dedos trêmulos, ele ligou rapidamente para o número de emergência em seu telefone, sua atenção nunca deixando o rosto pálido de Hernan. Uma sensação de medo e preocupação o envolveu, mas, acima de tudo, a determinação de ajudar a pessoa que se tornara sua família. A luz fria do hospital refletiu nas expressões sombrias dos rostos enquanto o médico transmitia o diagnóstico perturbador. Hernan precisava de uma cirurgia cardíaca, uma operação cujo custo estava além do que os dois podiam pagar. O coração de Javier afundou, deixando-o com uma sensação avassaladora de impotência. Ele perguntou ao médico se havia algo que pudessem fazer, como um plano de pagamento, qualquer coisa. No entanto, as palavras do médico foram um toque cruel da realidade. Com os olhos lacrimejantes e o coração pesado, Javier tomou uma decisão que o levaria a enfrentar os fantasmas de seu passado. Ele pegou o ônibus da tarde em direção à zona rural, contemplando as lembranças que cada ponto de referência trazia consigo. O ônibus parou em frente a um terreno familiar, uma extensa fazenda que estendia-se até onde a vista alcançava. Os pés de Javier pesavam como chumbo enquanto caminhava pela estrada de cascalho em direção à casa principal. A magnificência da mansão era avassaladora, lembrando-lhe da diferença abismal entre seus mundos. Seu coração batia forte enquanto se aproximava da porta de madeira esculpida. Após um profundo suspiro, reunindo sua coragem, ele levantou a mão e bateu na porta. Cada batida ecoava na tranquilidade do ar, anunciando sua presença e marcando o início de um confronto com seu passado. A porta se abriu e, de repente, uma mulher de meia-idade com cabelos prateados e rosto amável se iluminou de puro alívio e alegria. Ela estava vestida com uniforme de governanta, com um avental branco imaculado sobre um vestido preto simples. Carmen, a governanta que o ajudara a crescer, estava parada na frente dele. Após todos esses anos, Javier, é você de verdade, rapaz? Sussurrou incrédula. Em um instante, seus olhos se encheram de lágrimas, e ela avançou abraçando fortemente o jovem. Meu Deus, você voltou, sentimos tanto a sua falta. A revelação foi chocante. O rapaz que dormia na praça e vendia verduras na cidade, cuja vida se entrelaçara com a de Hernan, era na verdade Javier Mendonça, filho de Adalberto e Sandra Mendonça, os agricultores mais ricos e influentes do Texas. Ele era o herdeiro legítimo de todas as terras, gado e fortuna que a propriedade possuía. Javier passou a infância e a adolescência entre os vastos campos verdes e o calor acolhedor da mansão Mendonça, mas uma série de eventos infelizes e decisões impulsivas o afastaram do caminho planejado, levando-o por um caminho inesperado e repleto de desafios. Isso o levou a uma trajetória inesperada e cheia de desafios. O patriarca da família Mendonça, Adalberto, sucumbiu a um câncer voraz e destrutivo, deixando para trás uma vasta fazenda e um coração partido, o de sua esposa Sandra. A perda do amor de sua vida afundou Sandra em um poço de desespero e solidão, do qual parecia não haver saída. Mais tarde, um novo rosto apareceu na fazenda Mendonça, Luiz Alfonso, que tinha um sorriso encantador e modos gentis que conquistaram o coração vulnerável de Sandra. Porém, Javier, sempre atento e perspicaz, detectou algo sinistro por trás daquela fachada encantadora. Ele percebeu a ganância oculta nos olhos de Luiz Alfonso, a maneira como ele olhava para a propriedade e como tratava Sandra quando pensava que ninguém estava observando. No entanto, toda vez que Javier tentava alertar sua mãe, as palavras de Luiz Alfonso eram mais convincentes. Sandra, cegada pela necessidade e pela sedução do novo companheiro, sempre escolhia estar ao lado dele, o que levava a conflitos intensos entre o filho e o pretendente. Apesar de suas boas intenções, Javier sempre acabava sendo o vilão da história, enquanto Luiz Alfonso continuava sendo o herói aos olhos de Sandra. Um dia, a tensão entre Javier e Luiz Alfonso se transformou em um confronto explosivo, com acusações e ressentimentos voando como flechas envenenadas. Javier, impulsionado pela preocupação por sua mãe, confrontou Luiz Alfonso com a verdade sobre suas intenções sombrias. No entanto, Luiz Alfonso, hábil manipulador que era, virou a situação a seu favor e pintou Javier como vilão, um jovem rebelde e desrespeitoso que estava perturbando a paz da família. Com lágrimas nos olhos e a voz trêmula, ele disse a Sandra: "Te amo, Sandra, e só quero o melhor para nós, mas seu filho está tornando isso impossível."
Ele não me respeita, não respeita nossa felicidade. Sandra, vulnerável e manipulada, acreditou nas palavras de Luiz Alfonso e, com o coração partido, tomou a decisão de expulsar seu próprio filho de casa. Te amo, Javier, mas você precisa entender. Luiz Alfonso e eu, também precisamos de paz, foram suas últimas palavras para o filho. Assim, Javier se encontrou sozinho, sem lar e sem família. Ele chegou à praça da cidade, onde começou a dormir ao relento. O passado continuava pesando sobre seus ombros, mas ele tinha medo de enfrentá-lo, de reviver a dor e a tristeza. Decidiu manter sua verdadeira identidade em segredo. Foi naquela praça que ele conheceu Hernan, mas ele não contou a verdade ao gentil homem que o acolheu, com medo de que o passado perseguisse e arruinasse a segunda chance que havia encontrado. O jovem que costumava dormir em um quarto luxuoso agora vivia em uma humilde cabana. Carmen, apesar do sorriso aliviado e emocionado ao se reencontrar com Javier, trouxe notícias sombrias. Com um tom compungido, ela informou ao jovem que os eventos recentes não eram promissores. Ao entrar na grande sala, Javier encontrou Luiz Alfonso reclinado em uma das poltronas de couro, com um sorriso arrogante estampado no rosto. O homem, dono de uma presunção sem limites, anunciou com indiferença que Sandra, a mãe de Javier, havia falecido. Ele proclamou também que a imensa fortuna e as propriedades que antes pertenciam a ela agora eram suas. Javier protestou, olhando para o homem que se regozijava na glória na sala da família. O que você fez, Luiz Alfonso? Ele apenas riu, uma risada fria e cruel. Guardas. Ele chamou e instantaneamente 2 homens imponentes entraram na sala, agarraram Javier pelos braços e o levaram para fora da mansão. A expressão de triunfo e malícia de Luiz Alfonso foi a última coisa que Javier viu antes de ser expulso de sua própria casa. No entanto, antes de ser levado para fora, Carmen o alcançou rapidamente e entregou-lhe uma pequena carta em suas mãos. Com uma expressão preocupada, ela sussurrou: Sandra está viva, Javier. Luiz Alfonso está mentindo. Ela está internada nesta clínica. Ela apontou o nome impresso no cartão. Ela te precisa mais do que nunca neste momento. Javier, carregando consigo a preocupação e o medo, apressou-se em direção à clínica indicada por Carmen. Ao atravessar as portas automáticas do hospital, sentiu uma sensação de urgência em seu peito. Uma vez lá dentro, dirigiu-se ao quarto de sua mãe. Ao entrar no quarto, encontrou Sandra visivelmente fraca, deitada na cama do hospital. Sua expressão quando viu Javier foi de surpresa e alívio. Javier, meu filho, disse ela, com a voz trêmula, mas claramente feliz. Ele se aproximou, segurou sua mão com ternura e disse: Mamãe, estou aqui. O que aconteceu? Sandra contou sua história, explicou que, após a expulsão de Javier, ficou muito afetada. A suspeita surgiu quando ela começou a se sentir constantemente confusa e desorientada. Ela acreditava que Luiz Alfonso estava administrando medicamentos sem seu conhecimento para fazê-la parecer instável. Ele sempre foi tão cuidadoso, Javier, sempre insistindo que eu precisava tomar meus remédios para minha saúde, disse Sandra, com um olhar perdido na memória. E foi nesse estado que ela lhe deu um poder notarial. Pensei que estava fazendo o que era certo, cuidando da propriedade. Eu não sabia, suas palavras se perderam em soluços. Javier apertou sua mão com firmeza, oferecendo o apoio silencioso que apenas um filho pode proporcionar. A expressão de Javier ficou séria quando começou a contar a situação de Hernan. Ele falou sobre a cirurgia urgente e cara, que o homem mais velho precisava e como o tempo estava se esgotando. Mãe, preciso de dinheiro para pagar a cirurgia. Hernan é como um pai para mim, disse Javier com urgência evidente em seus olhos. Sandra, apesar de sua fraqueza, conseguiu assentir compreensivamente e informou a Javier sobre uma poupança que havia mantido intocada e acumulando juros ao longo dos anos. Há uma conta de poupança em seu nome, Javier. Nunca toquei nesse dinheiro. É o suficiente. Use-o para ajudar a seu amigo, meu filho, disse Sandra, fornecendo a ele as informações necessárias para acessar a conta. Sem perder tempo, Javier seguiu as instruções de sua mãe e conseguiu retirar o dinheiro necessário. Com os fundos em mãos, ele correu de volta ao hospital onde Hernan estava internado e conseguiu pagar a cirurgia a tempo. Hernan foi submetido à cirurgia e, para alívio de todos, a operação foi um sucesso. Ao acordar, ele se sentiu melhor e mais forte. Javier, sentado ao lado de sua cama,
Sorriu aliviado ao ver que o homem que se tornou uma figura paterna para ele estava recuperando lentamente sua força. Com um saldo significativo ainda disponível na conta, Javier decidiu agir. Ele sabia que precisava fazer algo para proteger sua mãe e a propriedade que era sua herança. Assim, contratou um detetive particular renomado para investigar minuciosamente as atividades obscuras de Luiz Alfonso. Quero que descubra tudo o que puder sobre Luiz Alfonso, instruiu Javier ao detetive, com voz firme e decidida, mas também com um toque de urgência. Ele tem agido de maneira suspeita, e minha mãe está em perigo. O detetive, um homem de meia idade com olhos afiados e uma aura de autoridade, assentiu compreensivamente. Você fez a coisa certa ao me contratar, Javier. Vou descobrir o que está acontecendo. Depois de semanas de investigação meticulosa, o detetive retornou com notícias perturbadoras. Ele havia descoberto que Luiz Alfonso estava manipulando Sandra, usando drogas para confundi-la e fazê-la parecer desorientada. Além disso, ele estava desviando fundos da propriedade de forma sistemática. Os exames de sangue de sua mãe revelaram altos níveis de sedativos, disse o detetive, entregando a Javier uma pilha de documentos. Aqui estão os registros financeiros que mostram as transferências suspeitas que Luiz Alfonso vem fazendo. Ele está te roubando. As revelações atingiram Javier como um martelo. A traição de Luiz Alfonso era muito pior do que ele jamais imaginara. Portando todas as provas coletadas pelo detetive, Javier foi à clínica onde sua mãe, Sandra, estava se recuperando. Ela, fraca, mas completamente consciente, ouviu atentamente enquanto Javier explicava tudo o que descobrira sobre Luiz Alfonso. Sinto muito, mamãe, disse Javier, segurando firmemente suas mãos. Mas você precisa ver essas provas. Ele então mostrou os documentos e explicou todos os detalhes das descobertas do detetive. Sandra ficou em silêncio por um longo momento. Depois que Javier terminou de falar, sua expressão era de incredulidade, seguida por tristeza. Não posso acreditar que caí em suas manipulações, murmurou ela, com os olhos cheios de lágrimas. Cometi um erro terrível, Javier. Apesar de sua emoção, Javier encorajou sua mãe a agir. Agora sabemos a verdade, mamãe. Podemos detê-lo. Dias depois, Sandra, ainda em processo de recuperação, mas decidida, deixou a clínica de reabilitação. Ela, Javier e uma equipe de policiais foram à propriedade, uma imagem imponente sob a luz do amanhecer. Lá, encontraram Luiz Alfonso sentado à mesa do café da manhã, alheio à tempestade que estava prestes a cair sobre ele. Luiz Alfonso, disse Sandra, com a voz mais firme que nunca, você está preso. Os policiais avançaram, algemando um Luiz Alfonso atônito e o levando para longe da propriedade. Finalmente, a justiça estava sendo feita. Depois de uma longa e difícil recuperação, Hernan finalmente recebeu alta do hospital. Durante sua estadia, Javier esteve ao seu lado, ajudando-o no que fosse necessário e oferecendo não apenas amizade, mas uma família. Quando chegou o dia em que Hernan deixaria o hospital, Javier o levou à sua casa, revelando a majestosa propriedade que fora o lar de sua família por gerações. Hernan, gostaria que viesse morar conosco na propriedade, disse Javier, com sinceridade em sua voz. Aqui, poderá viver de maneira confortável, tranquila e digna. A oferta surpreendeu Hernan, que sempre fora um homem de princípios fortes e orgulhosos. Ele não queria ser um fardo para Javier, apesar do carinho que sentia pelo jovem. Apreciou a oferta, Javier, disse Hernan, com um olhar hesitante, mas não quero ser apenas um convidado em sua casa. Não quero sentir que estou vivendo às suas custas. Javier sorriu, compreendendo o orgulho de Hernan. Ele tinha uma proposta alternativa que esperava que o homem aceitasse. Entendo, Hernan. Por isso estou lhe oferecendo um cargo aqui como zelador, propôs Javier. Você terá suas próprias responsabilidades e a liberdade de cuidar da propriedade como se fosse sua. E, claro, terá sua própria casa aqui, onde poderá viver com conforto e dignidade. O que acha? O olhar de Hernan se suavizou, e ele concordou. Agradeço, Javier. Acho que essa proposta se encaixa perfeitamente no que preciso, e estou ansioso para começar este novo capítulo em minha vida. Assim, na vasta propriedade, sob a luz dourada do entardecer, uma nova jornada estava prestes a começar para ambos, Hernan e Javier. Hernan começou a viver na imensa propriedade,
assumindo o papel de zelador e cuidando do extenso terreno com uma paixão que só poderia ser comparada à sua dedicação às plantas que antes cultivava em seu modesto jardim. Os dias se transformaram em semanas, meses e, finalmente, Hernan percebeu que encontrou algo que nunca tivera antes, um verdadeiro lar. Não apenas uma casa ou um lugar para dormir, mas um lar onde era respeitado e amado. Javier, por sua vez, viu sua vida florescer em uma nova direção com Hernan ao seu lado. Não tinha apenas alguém a quem amava como um pai, mas também um amigo e confidente. Eles riam juntos, compartilhavam histórias e viviam cada dia como uma bênção. O legado de Sandra, a propriedade Mendonça, começou a florescer sob a liderança firme de Javier. Ele se tornou o líder que sempre soube que poderia ser, guiando a propriedade e seus trabalhadores com bondade e resiliência. A grande adversidade que ambos haviam enfrentado em suas vidas anteriores se tornou apenas um eco distante, enquanto encontravam tranquilidade em seus dias na propriedade. No final, ambos encontraram o que sempre procuraram: uma família, um lar e um propósito para suas vidas. Nas palavras de Hernan, em uma noite estrelada enquanto compartilhavam uma xícara de chá na varanda, a vida tem uma maneira estranha de se encaixar, não é, Javier? Javier simplesmente sorriu e respondeu: sim, Hernan, a vida realmente tem. Com essa confirmação de seu vínculo inquebrantável, eles souberam que enfrentariam juntos qualquer desafio que surgisse. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte e o céu se enchia de estrelas, a vasta propriedade Mendonça não era apenas uma testemunha silenciosa de suas vidas, mas um tecido entrelaçado com os fios de seu amor, resiliência e esperança compartilhados. Eles eram, afinal, uma família, unidos não pelo sangue, mas pelo coração, e assim continuariam sendo por todos os dias que viriam. Se você apreciou esta história, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.